Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do CROMG Talks. Quem está comigo aqui agora é meu xará, Dr. Paulo Bastos. Dr. Paulo, prazer ter você aqui comigo hoje. Ele que foi responsável, né, de montar a grade científica da ROF. Eu queria que você falasse para nós aqui qual foi a sua estratégia para trazer tantos profissionais bons da harmonização para esse evento aqui hoje. Sim. Ô Paulo, eu gosto muito de diversificar, na verdade, os assuntos, né? Sim. Eu sempre vou trazer um pouquinho de tudo dentro da ROF. Quando a gente fala de uma harmonização facial, a gente fala de várias técnicas. Então, cada profissional que eu trouxe aqui, pensando estrategicamente, eu trouxe aquele profissional que é bom naquela técnica. Perfeito. Então, foi falado um pouquinho de fio de PDO, foi falado um pouquinho de ácido hialurônico, um pouquinho de toxina botulínica. Trouxe o marketing, né? Falei, inclusive eu fui um dos palestrantes também, falei muito sobre essa questão do marketing também. Então a estratégia foi isso, é trazer profissionais qualificados, embasados na ciência e que conseguem entregar o público. Eu Perfeito. penso que quando a gente tem um evento nesse corte, as pessoas que estão aqui, os profissionais que estão aqui, eles estão pensando em se embasar na ciência. Então eu não poderia colocar no palco alguém que não fosse embasado na ciência. Perfeito, pessoas de alto nível, né? Então esse foi seu critério. Sim. E um critério muito bom, porque a gente só teve palestra aqui excelentes, inclusive a sua. Bom. Infelizmente não tive a oportunidade de ouvir, mas só tendo a oportunidade de conversar pessoalmente. Exatamente. Agora, para você também explicar para a gente um pouco dessa estratégia de marketing, o posicionamento certo, correto, o profissional, principalmente o profissional da harmonização. Sim. Eu sempre falo, Paulo, quem não é visto, não é lembrado. Perfeito. Então, a mensagem, a palestra já começa por aí. E eu sempre vim trazendo aulas de técnicas, como todos os meus colegas da harmonização facial. E já tem muitas pessoas ensinando técnica. Sim. E eu sempre tive aquela pegada mais comercial dentro da odontologia. Sempre vi a odontologia algo que poderia entregar mais do que apenas ali a saúde. Perfeito. Quando eu entrei para estudar, eu sou formado em química primeiro e depois Legal. eu formei em odontologia. E aí eu percebi que odontologia eu precisava de negociar. Verdade. Eu precisava de convencer ali o meu paciente a fechar esse orçamento. Sim. E aí eu comecei a perceber que dentro da faculdade não ensina isso. Nós não temos aulas de marketing, nós não temos aulas de venda, de posicionamento, de finanças. Né? De finanças, nós não temos. E aí eu comecei a ver essa deficiência. E quando entrou a harmonização facial, eu percebi que a deficiência era ainda maior. Pensando na nossa classe, Sim. eu decidi então fazer um MBA dentro dessa estratégia comercial para que não desvalorize a nossa profissão. Sim, Assim como implante já teve um boom, ortodontia teve um boom. Exato. E hoje ela está no nível onde as pessoas estão desqualificando. Ou seja, eu percebi que as pessoas conseguem aprender a técnica, conseguem entregar resultado, mas não sabem precificar. Perfeito. E se eu não me posicionar agora como profissional para ensinar os colegas a precificar, a harmonização vai ser a próxima a ser desvalorizada. Perfeito. Então, pensando nesse conjunto, eu estou ajudando os meus colegas a saber precificar. E quando a gente fala precificar, a gente está falando de criar uma marca, criar uma persona. Antigamente, só de você ser um mestre ou ser um doutor, você já tinha um nome qualificado para a população. É verdade. Hoje não basta só ter um diploma, você precisa mostrar, tá? Você precisa mostrar que você é bom, não basta ser só bom. Você tem que mostrar. Perfeito. E vários professores meus que eu vejo hoje que são espetaculares, mas eles não estão sabendo mostrar o tanto que eles são bons. Então nós estamos numa nova geração e quem não acompanhar esse mercado vai ser esquecido. Perfeito. Então os meus cursos, as minhas palestras, eu venho trazendo exatamente isso. A te ensinar a se posicionar. Trabalhar na sua imagem, a sua postura. E quando eu falo disso tudo, você precisa de entender sobre oratória. Com certeza. Você precisa saber sobre comunicação. Exato. Para você ter o seu melhor pitch de venda. É verdade. Porque nós precisamos de fazer esse pitch de venda de uma forma que é um storytelling. Sim. E quando eu começo a falar sobre estratégia, sobre marketing, muitos profissionais falam assim, nossa, eu não quero isso. Porque na cabeça do dentista fala assim, nossa, é número, é planilha. Não é isso. Eu vou te ensinar a posicionar até a autoridade. Sim. Então ser dentista apenas hoje
não é o suficiente. Perfeito. Você precisa de ser um conjunto, um empreendedor, um vendedor para você conseguir se destacar no mercado, né? O dentista ele já tem aquela coisa de medo de dar orçamento, por exemplo. Sim. Realmente a gente percebe que é algo que é deficiente de dentro da própria universidade, né? De não apresentar isso para o cirurgião dentista. Eu estava até conversando com um colega aqui antes, um bate-papo também, sobre esse posicionamento. E aí um posicionamento correto, né? Aí como você pode dar um exemplo para nós aqui prático de um posicionamento correto que um profissional, por exemplo, da sua área pode ter para ele passar a imagem de ser um dentista de alto nível, ser valorizado? Sim. Eu sempre começo a falar que para você ser qualificado, ter autoridade, você precisa estar embasado na ciência primeiro. Sim. Eu preciso ser persuasivo. Para eu ser persuasivo, eu tenho que entender do que eu estou falando. Porque senão o paciente, ele só vê preço naquilo que você está fazendo. E você tem que saber transformar preço em valor. E quando eu começo a transformar preço em valor, eu começo a ser valorizado. Sim. Então hoje eu não preciso discutir preço com o meu paciente. Porque antes que chegue essa conversa, eu mostro para ele o quê? O valor do que eu estou fazendo para ele. E o exemplo é clássico. É como se fosse assim. Falar dentro da harmonização fica mais fácil para mim. Você chega para mim para fazer um botox, certo? Sim. Doutor, eu quero fazer um botox. Tá bom. Se eu falar para você assim, Paulo, é R$1.500. Ô, Paulo, tá muito caro. R$1.500, tal. Porque você tá certo. R$1.500 é muito dinheiro. Sim. Você tá certo de me questionar. Porque eu só passei para você o preço. Você não passou o valor. Passei o valor. Então agora eu falo para você assim, Paulo, nós vamos fazer um botox, nós vamos relaxar sua musculatura, nós vamos retardar o seu envelhecimento, eu vou te dar uma pele mais bonita. De acordo com que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo o brilho na nossa pele. Então, quando a gente aplica essa toxina, eu vou conseguir trazer esse brilho para você. Quando você tira foto de perto de uma pessoa de 15 anos, você já tem 30, você pode ver que aquela pessoa de 15 brilha mais que você nas imagens. É porque você está perdendo elastina, colágeno, e a gente precisa de cuidar dessa pele. E o Botox, ele veio para suavizar, não é para te paralisar. Então, eu consigo falar assim, poxa, olha o tanto de coisa que o Botox vai me entregar por apenas R$1.500. Eu tô quase marcando com você para fazer o Botox depois desse exemplo, mas claramente você mostra o valor. Aí o preço é só um detalhe. Né? Que a pessoa vai buscar você para alto nível, então ela vai ter uma condição de fazer. É igual levando pro seu lado no implante. Né? Quando você fala assim, olha, nós precisamos fazer um implante aqui no dente 21. Custa R$5.000. Nossa, doutor, R$5.000 fazer um implante? Perfeito. Só para colocar um parafuso aqui? Assim? Exato. Só falam assim mesmo. E não. Assim, olha, Paulo, nós vamos fazer um implante aqui em você porque a nossa boca é como se fosse uma ignição. Quando eu tiro um dente, você possa vir perder todos os outros por causa de um. Verdade. Olha, começando a colocar valor no negócio. Exato. E a gente sabe que um dente é muito caro. Porque o que acontece? Os dentes se movimentam. Então ele vai ver um espaço e ele sempre vai procurar um apoio. Exato. E quando ele não vê apoio, você começa a perder os outros dentes também. Exatamente. Então nós vamos colocar aqui algo para repor o dente que você perdeu, para te dar estabilidade em todo o seu sorriso, para você não perder essa engrenagem. Perfeito. Pronto, os R$5.000 ficou barato. Exato. Melhor eu pagar 5.000 agora do que deixar o negócio agravar. Exato. Então você consegue colocar isso dentro de qualquer área, em qualquer business que você fizer. Colocar valor. Então esses são os exemplos que eu dou, os meus mentorados, e eu vou ensinando ele. E fora que começa a ensinar a fazer planos para o nosso paciente, para que ele se sente beneficiado. Então hoje, clube de benefícios sem desvalorizar a minha hora clínica. Então hoje eu sigo muito o exemplo, por exemplo, olha para você ver o que as companhias aéreas fazem com a gente. O que ela faz com você? Você quer ser black, não quer? Quero. Você quer entrar primeiro no avião, não quer? Tem uma sala VIP. Então, e para isso você tem que fazer o quê? Consumir mais. Exato. Para ser um black. Eu faço isso com meus pacientes. Perfeito. Olha, eu tenho esse clube de benefício aqui e tal. Se você faz esse plano anual comigo aqui, você chega nesse plano aqui, você tem esse benefício. Quem é do meu plano Black tem preços diferenciados. Legal. Então, Paulo, tem como
a gente trabalhar muito e ganhar dinheiro trabalhando pouco. Perfeito. Que é outra coisa importante. Então, um tempo atrás, o dentista que era bom, aquele que não tinha horário na agenda. Exatamente, trabalha de 8 a 8 seguidamente, sem parar. Esse é o dentista hoje pobre. Que não sabe, não tem a estratégia. Não tem estratégia e é um dentista que trabalha feito louco. Eu quero atender 3 pacientes por dia, faturar como se eu tivesse trabalhado atendendo 20, porque eu tenho valor e te trago experiência, que é algo importante, que eu preciso da experiência para o meu paciente. Isso, esse é o detalhe que eu até te falar. A pessoa, para colocar valor também no trabalho dela, ela precisa mostrar para o paciente que ela é capacitada. Então, sim, investimento em pós-graduações, em diferenciações, isso também é extremamente importante. É a base. É a base. Isso é a base para você ser persuasivo. Porque todo paciente chega com objeções e você precisa de cortar as objeções. Perfeito. E quando você não sabe cortar essas objeções, é porque você não é embasado na ciência. O cara chega para você e fala assim, Paulo, esse ácido hialurônico aí eu não quero ficar bochechuda. Por isso que eu não quero que você aplique ácido hialurônico aqui. Se eu não sou embasado na ciência, se eu não procurei esse estudo que você está falando, eu simplesmente vou falar assim, pois é, Paulo, realmente. Mas aí se eu sei, eu falo assim, não, Paulo, nós temos ácido hialurônico com a molécula maior, com a molécula menor, eu tenho material que faz só uma sustentação, eu tenho que volumiza. Em você eu pensei o contrário, eu não posso te dar volume, eu vou só sustentar. Legal. Eu só vou reposicionar o seu rosto está como derretendo. Aí não tem mais conversa. Exato. E aí eu falo, você deixa de ser vítima e passa a ser protagonista. É verdade. Da sua carreira. Porque a forma que você conduz isso com o paciente ele já gera uma confiança, né? E dá uma conexão ali de entender assim, estou em boas mãos. Exato. Então faz a parte da venda. Paulo, para a gente estar finalizando aqui, eu quero só te fazer mais uma pergunta, que é o seguinte. Existe um novo olhar sobre a odontologia estética? Sim. Existe. É realmente esse posicionamento de marca. Você estar nas redes sociais. Então é uma outra dor também. Sim. Que muitos não gostam de estar presente nas redes sociais. E aí eu volto a falar, quem não é visto não é lembrado. Então hoje eu preciso estar nas redes sociais, eu preciso trabalhar meu marketing, eu preciso trabalhar meu blended. E quando eu falo blended, é você trabalhar a sua imagem. É você entrar hoje para fazer fotografias, até mesmo passar por um modelo e colocar uma foto bonita, profissional sua nas redes sociais. Hoje você precisa de criar desejo nas pessoas para você conseguir se manter no mercado. Até porque hoje, com o mercado tão amplo, e temos as redes sociais, é como se fosse uma vitrine, uma rede social. É uma vitrine. Você precisa colocar. Então, né, voltando o tempo aqui, e falando um pouquinho do nosso presidente do CRO aqui de Minas, o Rafa. O Rafael, ele que colocou o nosso antes e depois. Imagina o que seria de nós hoje, nessa geração, sem o antes e depois. E eu não estou falando só de harmonização. Não, para todas as áreas. Antes e depois na parte de prótese. Sim, o implante. Você mostrar aquela pessoa com aquele sorriso que era ali falhado e você conseguiu construir, fazer uma reabilitação oral mostrando antes e depois, impactando vidas de pessoas. Perfeito. Então, o CRO-MG, ela tem um peso muito grande nessa nova geração, nessa nova era nossa perante as redes sociais. Perfeito, você trouxe uma colocação muito boa, porque beneficiou toda a classe odontológica, o antes e depois, porque vivemos em uma era da imagem, né? Realmente o visual está muito atrativo. E o paciente, vamos dizer assim popularmente, ele come com o olho primeiro, né? Então ele vê primeiro e todas as coisas. E a odontologia não deixa de ser. Se você vê um bom trabalho, realmente o profissional, o paciente vai querer buscar esse profissional. Exatamente. Paulo, foi um prazer falar com você. Parabéns aí pelo seu posicionamento, pelo seu profissionalismo, pela sua palestra. Foi muito bom ter você aqui conosco. Viu? Obrigado. Só tenho que agradecer. E é isso aí, pessoal. O CRO está de parabéns. Quero agradecer aqui a presença, a oportunidade de estar nesse palco, o maior palco de odontologia do Brasil. Né? Um palco gigante dentro do Mineirão. Parabéns aí pela iniciativa, Rafael. E que possamos trazer cada vez mais ciência aqui para os nossos colegas dentistas de Minas Gerais. Mais uma vez, muito obrigado. Perfeito, obrigado.